Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Boa noite. No programa de hoje, nós vamos tratar do idoso, ou o idoso tão destratado nesse país. Eu estou recebendo o Dr. Paulo César Gentili, que mais uma vez veio socorrer a gente aqui para dar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, como foi na infância e na juventude semanas atrás, e agora a gente vem falar do idoso. Obrigado, doutor Paulo. É um prazer estar aqui com você, Ed. Mais uma vez. Sempre que for possível. Quando a gente fala da infância e da adolescência, tem coisa que não difere muito do idoso, né? Sim. A falta de políticas, falta de maestros, nós usamos naquele programa o tema Sim. maestro, para organizar a vida deles. E, novamente, eu quero dizer que o Estatuto do Idoso, como da infância e adolescência, ele deixa claro que a população idosa é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Sim. Edmo, se nós pegarmos uma criança nos seus primeiros anos de vida e um idoso nos seus últimos anos de vida, nós vamos ver que os dois são muito semelhantes. Tem dificuldade para andar, tem dificuldade para falar, tem dificuldade para gerir as suas necessidades. Ou seja, ele pode começar com fralda e pode terminar com fralda. Com fralda, não é assim? Por entender que esses dois extremos da vida se aproximam muito, o legislador criou duas leis idênticas. Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, depois de 10 anos tramitando, 10 anos de aplicação no Brasil, ele serviu de modelo para o Estatuto do Idoso, né? São duas leis que têm exatamente a mesma estrutura e pensam, então, nessa tripartição de responsabilidades, Estado, família e sociedade, e estabelecem medidas de proteção à pessoa idosa, não é? E estabelecem também um conjunto de direitos especiais ou de direitos prioritários para essa população idosa. O objetivo final, o cerne da questão, é garantir à pessoa idosa uma vida com respeito, com dignidade. Dignidade, né? Acima de tudo, né, acima doutor? de tudo, né? E proteção. Bom, nós estamos aí analisando a estatística, nós temos dito aí que o brasileiro está envelhecendo. A cultura oriental, que é aquela cultura de longevidade, né? Demorou, mas está chegando no Brasil. Passos lentos, mas está chegando no Brasil. O que diz a previsão dos estudiosos aí é que se nós não melhorarmos as condições de políticas públicas para o idoso, isso pode virar, num espaço muito curto aí, talvez dos próximos 20 anos, algum problema social no país. Com certeza, a nossa população envelhece rapidamente, não é? E nós ainda não temos uma cultura de valorização, de respeito e de proteção à pessoa idosa. Eu digo cultura porque sem você estabelecer esse alicerce de um novo pensamento, de um novo olhar para a pessoa idosa, você não consegue implantar os direitos que estão estabelecidos no Estatuto do Idoso. Veja a resistência, por exemplo, com que as pessoas lidam com os direitos mínimos da pessoa idosa, mínimos. Por exemplo, a aposentadoria, né? Tão combatida nos últimos meses, quer dizer, como se o aposentado fosse um vilão. É marginal. Né? Fosse uma pessoa causadora do descompasso da economia. Isso é um desrespeito.
A vaga para a pessoa idosa nos shopping centers ou nos estacionamentos públicos, quer dizer, quantos que não maldizem as tais vagas? Isso é só um exemplo pueril. A corrupção, né, da vaga de idoso. Pois é, né? O desrespeito. E esse desrespeito se revela no próprio olhar, no próprio considerar da pessoa idosa. No âmbito das próprias famílias, assim como tem a família que negligencia, que se omite, que abandona a criança indesejada, nós também temos o idoso que é abandonado, negligenciado, esquecido pela família, onde ele se encontra. Ele é um estorvo, como Ele diria para a família. Ele vira um estorvo para a família. Nas famílias que não têm problemas econômicos, ele é um estorvo porque ele é inconveniente, porque ele ouve mal ou porque ele compreende mal, porque ele continua querendo participar da vida daquela família e isso é mal aceito, é mal interpretado, não é? E aí então ele é desrespeitado efetivamente, ou ele é esquecido lá na sua casa, a casa que era ocupada por 4 ou 5 filhos, fica lá o idoso sozinho, esquecido. Ontem eu li uma notícia... Propenso a levar tombo, a cair... Ontem eu li uma notícia de que uma senhora foi encontrada na cidade de Valência, na Espanha, mumificada. Presume-se que ela tenha morrido há 4 anos atrás, sem que ninguém tenha dado pela falta dela. Não é possível. Nem a família, que talvez ela não tivesse, mas nem os vizinhos, nem o Estado, nem o serviço de saúde ou o serviço social. Essa senhora idosa morreu e ficou morta ali na casa dela 4 anos, até que alguém tenha encontrado ali o seu corpo. Por algum motivo. Então, vamos pintar com cores menos trágicas, mas quantos idosos nós temos hoje abandonados? São órfãos, são pais órfãos, né, de filhos vivos, abandonados efetivamente. Só para a gente dar os números aí, doutor, hoje, se considerarmos que o idoso, pelo brasileiro, é acima de 60 anos, o aumento da expectativa, por exemplo, em 1980, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer era, em média, 62 anos. Puxa. 1980. Atualmente, é pouco mais de 73. É 73, alguma coisa. Ou seja, 80, 90, 2000, 2018. Quer dizer, em torno de 30 anos, isso subiu de 62 para 73, 11 anos. Uhum. Daqui a pouco, em 2030, daqui a 12 anos, vai pular de 73 para 80 anos. Pois é. E quantas faculdades de geriatria ou de gerontologia nós temos? Quantos profissionais nós formamos para atender essa demanda que está chegando, não é? Em Ribeirão Preto, por exemplo, nós não temos nenhuma instituição pública de acolhimento de idosos para longa permanência, os antigos asilos. Nós temos, sim, poucas casas filantrópicas de acolhimento de idosos e nós temos já cerca de 50 estabelecimentos comerciais, né, instituições de longa permanência de idosos particulares, não é? Travamos aí uma briga pela melhor qualidade desse atendimento que é prestado, mesmo nas instituições particulares, exigindo que sejam observados requisitos mínimos de dignidade para o acolhimento desses idosos. A vigilância sanitária do município é atuante, bastante atuante nesse setor, e o Ministério Público está atento. Mas o poder público, apesar dos nossos muitos e reiterados apelos, ainda não se sensibilizou para criar em Ribeirão Preto algumas entidades públicas para acolhimento dessas pessoas idosas. Nem convênio com entidades existe. O que existe sim é quando o poder público necessita, quando algum órgão da promoção social identifica a necessidade, conta com a boa vontade das filantrópicas,
não mais do que isso. E também não é esgoto de ninguém para quem tem dinheiro. Isso é muito importante, porque a família também, quando tem recurso, ela vai lá, pega uma clínica super cara, super não sei o quê, joga o idoso lá dentro e esquece. É verdade. O cara quer bater papo. Hoje eu leio muito por aí que o idoso, um bate-papo com o idoso, você está fazendo o dia dele melhor. Olha, uma jornalista que uma vez me entrevistou sobre esse tema, e que me desculpe ela, que inclusive já faleceu, mas eu não me recordo do nome, ela me falou uma coisa de que eu nunca vou me esquecer, que ela achava que toda pessoa deveria ter um idoso em casa. E quem não tivesse um avô, um pai, uma mãe, deveria adotar um, porque é essencial para entender a vida, você contar com a experiência de uma pessoa idosa, né? O idoso pode aproveitar muito de um bate-papo com uma pessoa mais jovem. Existem experiências interessantes nesse sentido, de você juntar o acolhimento do idoso com o acolhimento de crianças, porque isso dá um bom resultado. Mas o bate-papo com uma pessoa idosa ilumina a alma. O dia da pessoa muda. Pois é. E nos acrescenta muito também, né? Você ter um pouco da experiência de vida daquela pessoa é enriquecedor também. O senhor sabe, né, de quem que é a culpa do abandono dos idosos? Das coitadas das mulheres. Bom. Olha lá, vamos lá. As mulheres começaram a trabalhar. E segundo, há algum tempo, né, graças a Deus, e mais do que justo, trabalhar fora. E, na verdade, não há mais um modelo único de família, porque antigamente a gente tinha aí 4, 5 famílias com 4, 5, 6 filhos, né? Toda a família era uma loucura, né? Até a época dos nossos pais, não tinha pai com um filho. Não, as famílias eram grandes. Bem grandes, né? Por exemplo, o IBGE disse que o número de filhos é de 1,9 por família. Nós já caímos de 2 filhos, em média, no país por família. O Brasil já tem um contingente de idosos que, com isso, a gente não sabe quem vai tomar conta deles. Pois é. Há a política pública aí. Mas existe um outro aspecto triste da convivência com pessoas idosas, e isso se reflete em ações judiciais no fórum, que é a figura do idoso vitimizado dentro da sua própria casa. Vitimizado, muitas vezes, porque se sujeita à convivência com filhos agressores, com filhos alcoólatras, com filhos usuários de droga, com filhos que agridem fisicamente, agridem moralmente, coagem, pressionam e infelicitam efetivamente os seus pais. Então, nós temos ações protetivas na vara do idoso para forçar a saída desse filho inconveniente do ambiente doméstico. Outro dia ganhou bastante divulgação a história de um filho de 30 anos que foi expulso de casa pelos pais nos Estados Unidos. Mas isso aqui é muito rotineiro em Ribeirão Preto. Nós temos dezenas e dezenas de ações dessa natureza, porque são filhos agressores. Uma outra situação bastante frequente é dos filhos improdutivos que utilizam o dinheiro dos pais idosos, utilizam aquela aposentadoria pequena, aquele valor pequeno que o idoso recebe de aposentadoria em benefício próprio, e muitas vezes deixando de atender às necessidades dos pais. Isso é crime. Isso é crime, sem porque dúvida a pessoa alguma. Pega a senha, nós estamos careca de ver isso, a pessoa pega a senha do avô, a criança, o jovem pega a senha do avô, tira o dinheiro do cartão de aposentadoria dele e usa em benefício próprio, muitas vezes até para comprar droga. Sem dúvida. Né? E uma outra questão que nos preocupa bastante, tem chamado a atenção do Ministério Público, do sistema de justiça em geral, é a questão dos empréstimos consignados para aposentados. O aposentado, porque em geral recebe um valor muito pequeno e insuficiente de aposentadoria, ele tem que recorrer a empréstimos para complementar a sua renda. E aí ele se sujeita a promessas enganosas de dinheiro fácil e barato e acaba comprometendo boa parte da sua renda. Outro dia nós nos deparamos com uma situação de um idoso que tinha comprometido 80% da sua renda
com empréstimos sucessivos. Quando não, para salvar a situação financeira de filhos e netos, filhos, etc. E tal. Verdade. Eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed e Mousse Cake. Estamos de volta com esse papo gostoso, porque esclarece, ao mesmo tempo desagradável pelo desmando que a gente tem na sociedade. A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, pesquisou com o órgão das Nações Unidas, ouvindo mais de 500 líderes de diversos setores em vários países latino-americanos. De cada 10 entrevistados, 9 afirmam que a responsabilidade pelo cuidado é hoje assumida pelas mulheres da família. Por isso que eu falei, brincando no bloco anterior, com relação a jogar a responsabilidade das mulheres. É porque não tem opção. Ou a mulher cuida ou ninguém cuida. Sim. Isso E 95% deles pensam que o poder público deve ajudar a financiar o cuidado em seus países. Pois é. O poder público, ele é dono daquele cobertor curto, não é? Que ora cobre o pé, descobre a cabeça, ora cobre a cabeça, descobre o pé, não é? Na verdade, as famílias precisam se organizar para dar conta dos seus entes. Hoje a gente sejam crianças, sejam idosos. Hoje a gente vê muito na televisão, avisando ao jovem, o adulto aí, mais jovem, adulto mais novo, prepare-se para a sua aposentadoria, prepare-se para se aposentar, não gaste tudo, guarde dinheiro, etc. e tal. Então a gente tem que falar para as famílias, atenção, vocês vão ficar velhos, filhos, jovens, preparem-se para cuidar dos seus avós. Pois é a questão da cultura, não é? Quer dizer, existem sociedades em que um dos filhos, ele fica responsável, se não me engano, o mais novo ou o mais velho, enfim, fica responsável por cuidar dos pais. E aí, em contrapartida, herda o patrimônio. Enfim, algum arranjo, alguma cultura nós temos que estabelecer pensando no envelhecimento da população. Se isso hoje é um problema que ainda fica nos bastidores das famílias ou da sociedade, daqui a pouco isso vai aflorar, né? Em breve isso vai aflorar. Nós vamos ter mais idosos do que pessoas jovens. E aí surge, nós falamos dos asilos, nós falamos dessas casas de repouso, nós falamos uma série de coisas, e surge a figura do cuidador. Pois é, que é uma figura nova, que aparece no cenário brasileiro, né? E que está se tornando cada vez mais necessário, né? Aquela pessoa que na ausência ou na falta de um filho que possa estar disponível, se disponha, né, ou aceite o trabalho de estar cuidando do dia a dia, da rotina da pessoa idosa. Países como o Canadá, por exemplo, passaram a formar pessoas para cuidar de pessoas com esse tipo de desadaptação social, né? A pessoa que já não consegue andar,
Assim como nós temos a babá que fica ali disponível para cuidar do filho, que ainda da criança que está aprendendo a andar, que não sabe comer sozinha, que não sabe cuidar da sua higiene, nós temos que ter o cuidador, que é o babá, né? Ou a babá da pessoa idosa, que vai auxiliá-la no banho, na medicação, nos cuidados pessoais, que vai estar fazendo companhia para ela. E os estudiosos, os entendidos do assunto, como o senhor, já dizem que o cuidador deveria fazer parte do programa de saúde da família, dos municípios que são os responsáveis pela saúde no país. Sim. Olha, nós tivemos experiências exitosas, felizes, como, por exemplo, a Vila Felicidade. Nós temos uma em Ribeirão Preto, ali no início do Botânico, atrás do bairro Sítio Ribeirão, que são comunidades, que são vilas, né, de casas onde vão morar pessoas idosas. E onde você pode concentrar serviços como o de um cuidador, de médicos do programa Saúde da Família, né? Nós precisaríamos multiplicar, replicar programas como esses, né? Que, por certo, iriam desonerar também o poder público. E os planos de saúde. Vou lhe dar um dado. Boa parte das ações que tramitam hoje na vara do idoso dizem respeito a ações contra o poder público para o fornecimento de medicamentos, não é? E são ações que oneram bastante o poder público. Talvez se houvesse uma política pública de prevenção, não é? Cuidando, se antecipando a doença, se antecipando a necessidade do idoso, né? Sem esperar que ele vá bater nas portas da justiça para ter satisfeito o seu direito de recebimento de medicação, nós tivéssemos um arranjo melhor disso. Lembrando que os municípios que têm o programa de saúde da família, que não são todos os municípios, muito pelo contrário. Sim. O programa de saúde da família, o agente comunitário, ele não é cuidador. Ele não é um cuidador, apesar de que ele acaba fazendo o papel, muitas vezes, nesse sentido, né? Quer dizer, porque não tem a política e nem o treino, nem o preparo para isso. Pois é. Olha, o fato é que nós temos uma parcela... Só para lembrar que a profissão de cuidador não é regulamentada ainda. Não é reconhecida, não é regulamentada, né? Por isso que eu falei que está na hora da gente ter cursos de geriatria, de gerontologia, ou cursos técnicos que fossem de cuidador de pessoas idosas, né? Nós já encontramos alguns cursos particulares, e são poucos, para a formação de cuidadores, né? Mas é ainda bastante insuficiente. Isso deveria ser pensado aí pelas faculdades, pelas universidades ou talvez pelo poder público, né? Sabe quantas pessoas eles estimam hoje no país exercendo de maneira formal ou informal? 200 mil pessoas já como cuidadores. Como cuidadores. Olha o futuro, olha o futuro. É uma profissão interessante. E tem um nobre, cumprimentar aqui o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. Parabéns, senador. O senhor está empatando a votação do projeto de lei suplementar no Senado para aprovar a profissão de cuidador. Vai trabalhar um pouquinho, tira o bumbum da cadeira, para de empatar um negócio que eu não sei atrás de quem o senhor está. O senhor pediu vistas no processo, deixa tramitar o processo, viu, senador? Pelo amor de Deus. Mas o IBGE estima que em 2050 o Brasil terá uma população de 63 milhões de pessoas com mais de 60 anos. O equivalente a 164 para cada 100 jovens. Olha a inversão. Puxa vida. Então, tudo é lógico. Se diminui o número de membros numa família, uma família tinha 4, 5, 6, 10 filhos, hoje tem 1,9, nós falamos há pouco. Pois é. Então, está invertendo. E o idoso está ficando cada vez mais idoso. É natural que daqui a pouco, e está dando aqui o IBGE em 2050, de cada 164 idosos, apenas 100 jovens. Pois é. E a gente vive uma vida de 60, 70 anos, sem imaginar que um dia nós vamos precisar de alguém, como precisamos e tivemos garantido esse apoio lá na infância. Não é verdade? Quer dizer, se já não estarão lá para amparar os nossos passos trôpegos, para saciar a nossa fome, a nossa necessidade de higienização,
os nossos pais, quiçá estejam lá os nossos filhos. Sim. E que eles não se esqueçam que, por sua vez, um dia se tornarão idosos também. E não nos faltem na hora da nossa necessidade. Não é verdade? Muito pelo contrário. A gente estava falando no bloco anterior que muitas vezes o idoso é que está socorrendo o filho ou o neto. Pois é. Bom, nós estamos continuando nos números aqui. Nós temos ainda a necessidade, óbvio, porque cada idoso tem necessidade diferente. Nós falamos que nasce com fralda, termina com fralda, pode ser que não termine com fralda. Então, são necessidades completamente distintas de um idoso para o outro. Sim. Às vezes o idoso, ele só necessita, às vezes é um idoso rico, é uma pessoa que tem patrimônio, que se garante, mas ele necessita de paz. Ele precisa da garantia de um dos seus direitos, que é o direito à dignidade. E nós já tivemos processos ali no fórum, em que o idoso ajuizou uma ação contra o filho ou contra os filhos para pedir só paz, dignidade. Não diga. Eu tive um caso que foi emblemático de uma senhora abastada, uma senhora de posses, mas que sofria o assédio de filhos que queriam a antecipação de herança, de patrimônio, cujas necessidades e desejos não tinham fim, e que faziam chantagem emocional com ela. Ameaçavam se matar, ameaçavam desgraças de toda a ordem, e ela entrou com uma ação para pedir que os filhos não a incomodassem, e ganhou a ação. Nós tivemos que impor a esses filhos a obrigação de não se aproximarem da mãe, de não telefonarem para ela, de não a visitarem, de não se aproximarem dela, sob pena de pagamento de indenização. Estava fazendo mais mal do que bem. Sim, ela só queria não ser incomodada, não é? Outro dado interessante é que apenas 1% dos idosos do Brasil vivem nessas casas de repouso. 1% só. Então, tem 99% que estão por aí. Ou na casa da família, ou sozinho, abandonado, na rua, não importa. Se nós estamos falando de fralda para mamando e fralda para caducando, eu posso imaginar que se a gente falou em creche, falta creche para criança, nós podemos pensar que o poder público poderia pensar também em asilos públicos para idosos? Deveria, é uma questão de primeira necessidade. Ribeirão Preto precisa de pelo menos uma, duas, no mínimo, duas entidades de longa permanência, né, instituições de longa permanência para idosos, asilos do poder público, para acolher idosos que estão jogados, que estão esquecidos em suas casas, longe invisíveis, né, para a comunidade, para a família, para o poder público. Né? Cheios de necessitados de proteção. Tem uma pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada que defende que a Seguridade Social no Brasil, o INSS, garanta, além da saúde, péssima, assistência, péssima, e previdência, um roubo, o cuidado de longa duração. Pensar no cuidado de longa duração. Aí nós podemos pensar, então, nos asilos para... Pois é, acredite você que o Ministério Público, há alguns anos atrás, teve que ajuizar um processo contra o município de Ribeirão Preto, não foi na atual gestão, mas teve que ajuizar um processo para obrigar o município de Ribeirão Preto a garantir atendimento prioritário para pessoas idosas nas unidades de saúde, nos postos de saúde, pronto-socorro, porque o idoso muitas vezes morria na fila ou ficava na fila, né, sem o atendimento. E pessoas mais jovens, algumas que inclusive procuram o posto de saúde, são, graças a Deus, a minoria da minoria, mas procuram por questões menos urgentes, né? Às vezes procuram em busca de um atestado médico, né, para justificar uma falta no serviço. E o idoso fica lá esquecido. Porque o idoso ele é efetivamente desconsiderado pela população. O idoso ele tem uma menor valia para a sociedade. Ele é problema. Né? Veja você uma coisa. Uma criança abandonada não passa desapercebida. Sempre vai ter um parente, um vizinho, um conselheiro tutelar, alguém
que vai perceber aquela criança e a necessidade dela e vai acolhê-la e vai protegê-la. O idoso, ele passa desapercebido nas nossas ruas, nas nossas vizinhanças, nas nossas famílias. Ele passa desapercebido. Como ele, durante 70 anos, foi autossuficiente, imagina-se que ele será autossuficiente até o último suspiro, e não é assim. Quantas vezes nós temos dificuldades de perceber que as nossas mães e os nossos pais estão andando mais devagar, estão enxergando menos, estão tendo dificuldade para entender o que nós falamos, né? Estão tendo dificuldade para tomar banho. Nós não percebemos isso, né? O idoso, ele vai se tornando transparente, invisível para a sociedade. É esse sentir, é esse perceber a pessoa idosa que tem que mudar no Brasil, para que a reboque disso mudem as estruturas e os instrumentos de proteção à pessoa idosa. Eu quero agradecer ao Dr. Paulo Gentili, mais uma vez, Imagina. que está no nome Gentili conosco, Isso. sempre. A gentileza é sua de me convidar. Eu quero só dizer aqui também que quando forem falar com você sobre a reforma da Previdência, aprovem a reforma da Previdência, porque nós precisamos, mas exijam do governo federal a correção da tabela do imposto de renda na aposentadoria, que isso é uma falta de vergonha na cara, isso não tem partido, isso não tem presidente, isso são vários políticos que exerceram a presidência do Brasil e vários ministros da Fazenda que não deixam reajustar e estão deixando idosos recebendo nem o necessário de aposentadoria para comer um arroz com feijão, tá bom? Semana que vem a gente está de volta, até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia.